Agora não. Segura pra mim. É coisa de pé. Tá bom. Tá bom. Então eu caio no praia. Lucas, para falar de ver, cadê? Pega pra lá, Segura pra mim. Senhores, peço por gentileza, se tomar seu lugar. Senhoras e senhores, bom dia. Está aberta a sessão sob a proteção de Deus. Em nome do povo brasileiro, iniciamos nossos trabalhos. Nos termos do parágrafo único do artigo 5º do ato da mesa, 123 de 2020, fica dispensado a leitura da ata da sessão anterior. Sessão solene em homenagem ao Dia Internacional da Enfermagem. Essa sessão foi requerida pelo deputado Vitor Farias, Alice Portugal, Ana Paula Lima e enfermeira Ana Paula. Convido para a mesa as seguintes autoridades: a deputada federal Bela Maria Alice Portugal, federal pelo Ceará, enfermeira Ana Paula. Nosso presidente do Econvém, doutor Manuel Nery. Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina, enfermeira Maristela Azevedo. Presidente da Federação Nacional dos Enfermeiros, técnicos e do Fórum Nacional de Enfermagem, Solange Caetano. Senhora Flávia Richter, membro da Comissão Institucional do Conselho Federal de Enfermagem. Deputado Federal Paulo Benevides Filho. Convido a todos em posição de respeito para o hino nacional brasileiro. Sol da liberdade vai nos
registrar presenças ilustres aqui nessa importante sessão solene. Quero cumprimentar meu amigo, nosso chefe de gabinete do COFEI, Mário, em nome de Mário, cumprimentar toda a equipe do COFEI aqui presente, cumprimentar a Mônica, presidente do MAI do Rio de Janeiro, cumprimentar os deputados estaduais, deputada Lília, do Rio de Janeiro, deputado Gilmar, do Pernambuco, deputado Adailton, do Acre. Cumprimento os vereadores, de forma muito especial, meu grande amigo Conrado, lá de Uberlândia, meu grande amigo Alves, de Sete Lagoas, minha amiga, vereadora Rinara, lá de Timóteo, faz um trabalho diferenciado. Cumprimento o presidente do Corém do Pará, Antônio Marcos, presidente do Corém de Brasília, Alessandro, presidente do Corém do Sergipe, Marcel, presidente do Corém de Goiás, Thaís, a presidente do Corém da Bahia, Davi, presidente do Rio Grande do Sul, Antônio, presidente do Corém do Rio, Lília, deputada Lília, presidente do Corém do Acre, Adailton, presidente do Corém de Minas Gerais, Socorro, presidente do Corém de Santa Catarina, Maristela, presidente, representante do Ministério da Saúde, Carlos Moura. Cumprimento também, de forma muito especial, todos os enfermeiros, técnicos, auxiliares aqui presentes, o Tony, lá de Minas Gerais, todas as pessoas aqui presentes. Nesse momento, eu convido a todos para assistir o vídeo institucional. Onde a dor começa e muitas vezes onde ela termina. Na linha de frente da vida, do cuidado, da esperança. São os olhos atentos, as mãos firmes, o coração aberto. São os que entendem que cuidar é mais do que um ato técnico. É uma entrega humana. Mesmo quando faltou tudo, eles não faltaram. Mesmo quando não tinham voz, continuaram gritando através do trabalho. Em cada canto do país, há um enfermeiro fazendo a diferença. Eles são a base silenciosa de um sistema que só funciona porque alguém um dia decidiu cuidar. Cuidar é um ato de coragem. A todos os enfermeiros, o Brasil agradece. A vocês que seguram a mão de quem mais precisa, nosso respeito.
a nossa gratidão e a nossa homenagem. Gostaria também de registrar a presença da presidente do Corém do Mato Grosso, Bruna Santiago, presidente do Corém do Mato Grosso do Sul, Wilson. A deputada Ana Paula Lima não pôde estar presente, informa que não pôde comparecer a esta sessão solene em razão de compromissos já assumidos, mas confere o seu compromisso com a categoria. Senhoras e senhores, o mês de maio é uma data muito especial. Comemora-se o dia do enfermeiro, dia 12, dia 20, dia do técnico e do auxiliar. Queria saber se há motivo de comemoração para uma categoria que sofre, que luta, que briga, que defende, que cuida das pessoas, que teve um papel fundamental na pandemia e até hoje cuidando das pessoas. A enfermagem não precisa de elogios e nem de homenagem. A enfermagem precisa de valorização. Isso é a nossa pauta aqui na Câmara dos Deputados, com o presidente da frente parlamentar, com os nobres colegas deputados que estão aqui na mesa e outros que não puderem estar presentes. Queria dizer que nesse mês eu dedico à enfermagem. Rendemos nossa mais profunda gratidão a esses profissionais que têm coragem, empatia, dedicação e que transformam tudo em cuidado e em esperança. Hoje nos reunimos para prestar justa e emocionada homenagem a esses profissionais que cuidam das pessoas. Ser enfermeiro, ser técnico ou ser auxiliar é escolher todos os dias colocar o outro em primeiro lugar. É estar presente nos momentos mais difíceis da vida, nos momentos delicados e nos momentos finais de vida. É cuidar, sobretudo, com o seu coração. A enfermagem é uma ciência, é um preparo, é um estudo constante, mas também é a arte de acolher, de compreender a dor do outro e de transmitir segurança nos momentos mais difíceis. Hoje, homenageamos não apenas um profissional, homenageamos uma pessoa que tem o dom de Deus para cuidar das pessoas. E eu, como enfermeiro, sigo na luta pelos direitos, pelos avanços da categoria. Às vezes recebo críticas, mas não me preocupo com críticas, porque quem joga pedra em alguma árvore é porque essa árvore é frutífera. E eu vou continuar trabalhando incansavelmente. E quando eu tiver 1% de chance, eu terei 99% de esperança para tratar as pautas da nossa categoria. A vocês, profissionais de enfermagem, a minha profunda gratidão, respeito e admiração. Cada enfermeiro, cada técnico, cada auxiliar, o meu reconhecimento e respeito. Obrigado por tudo, por serem a linha de frente, mesmo invisível, com os governos que estiveram aí. E aqui eu não estou para defender o governo de Lula nem de Bolsonaro. Eu estou aqui para defender uma categoria. E eu não vou poupar governo de críticas quanto o que a enfermagem está hoje passando. Está faltando o governo federal assumir a enfermagem como a classe trabalhadora. 2025 teve reajuste do Bolsa Família, teve reajuste de tudo, só não teve reajuste aos profissionais de enfermagem. Faço parte da base do governo, mas não vou aceitar isso. E hoje nós temos uma audiência pública às 17 horas no plenário 7, para debater esses descontos abusivos que a enfermagem está tendo no seu contra-cheque, para debater os atrasos do pagamento do PIS, porque o PIS é um direito nosso,
para debater a PEC 19 que está no Senado Federal. Essa PEC que eu não vi sensibilidade de nenhum senador, nem do Bolsonaro nem do Lula. A rede social é muito fácil, pegar o seu celular, gravar um vídeo. Eu não ouvi nenhuma sensibilidade deles. E as últimas palavras do Papa Francisco foi em agradecimento aos enfermeiros, aos médicos e aos auxiliares que cuidam dele. O presidente Bolsonaro, quando esteve internado, a enfermagem cuidou dele, ele também agradeceu a enfermagem. O presidente Lula, quando esteve internado, a enfermagem também cuidou dele, ele também agradeceu a nossa enfermagem. Só que a enfermagem não vive de elogios e de agradecimento, vive de valorização. Por isso, queria aqui nesse discurso pedir ao governo Lula para nos ajudar a sensibilizar o senador Otto Alencar, que ele tenha piedade dessas pessoas que estão na linha de frente, como enfermeiro, técnico e auxiliar no plantão. Tenha piedade, que paute a PEC 19 no Senado, porque está tudo pronto para votar em plenário e fazer justiça. Tenha piedade. Se ele não tiver piedade nem sensibilidade, que vista um dia o jaleco branco e vai ficar 24 horas de plantão para ver o quanto os enfermeiros, técnicos e auxiliares sofrem. Desculpe o meu desabafo, mas eu estou aqui para defender enfermagem, eu não estou aqui para defender o governo de Lula e nem de Bolsonaro. A minha função é defender a minha categoria. Deus abençoe. Deus abençoe toda a nossa enfermagem no dia 12 e dia 20, enfermeiros e técnicos. Pode ter a certeza que eu vou estar aqui trabalhando e defendendo cada um de vocês no parlamento. Muito obrigado. Dou a palavra à deputada, vou seguir a lista de volta aqui, tá? Deputada Érica Cocai, estamos na lista da deputada Érica Cocai. Vou seguir a lista de volta. Convido nesse momento para a sua fala a deputada Alice Portugal. Bom dia a toda a enfermagem brasileira, representada de maneira especial aqui nesse plenário, nessa sessão solene, num momento em que a Câmara está esvaziada por uma circunstância inesperada de acordos internacionais que levaram as principais lideranças da Casa, a presidência da Casa, a países estrangeiros, e estamos em trabalho remoto. E hoje quase sem deputados, contando com a frente parlamentar e com a deputada Érica Cocai, que é deputada do Distrito Federal nessa casa. Mas mesmo assim o Brasil nos assiste. O Brasil está de olho nesse plenário. O Brasil espera de nós, além de luta, calor, convicção. E é isso que nós estamos nesse momento, nessa sessão solene, passando para a enfermagem brasileira. A semana de enfermagem e o mês de enfermagem abre-se, porque Dia Internacional ontem, no dia 20, técnicos e auxiliares comemoram o seu dia. Entremeado temos o Dia do Assistente Social e maio é o mês do trabalho, que começa no dia 1º, com o nosso dia maior. E não há trabalhadores e trabalhadoras mais emblemáticos na luta contra a exploração do que os trabalhadores da enfermagem. É cabeceira de leito, é administração hospitalar, é pesquisa em universidade, é home care, é especializações diversas da enfermagem, é no ensino, é na pesquisa, é na extensão, é na orientação da saúde preventiva, é sem dúvida em todos os espaços da saúde. E eu, que não sou enfermeira, quero dizer que nós teremos na frente parlamentar, da qual faço parte, os 513 deputados federais. Porque só uma visão provinciana é que pode querer reduzir uma frente a poucas pessoas. Nós queremos que essa casa abrace a enfermagem. E o apelo de hoje é para os senhores deputados, para os
enfermagem como prioridade para a vacinação, assim como farmacêuticos e outros profissionais de saúde não médicos. Foi uma luta discutir a chegada da vacina no Brasil e nós sabíamos que íamos encontrar uma pedreira, mas nada nos amedrontou, porque vocês estavam na retaguarda, enchendo as praças brasileiras, fazendo passeatas homéricas, levantando a bandeira que o enfermeiro de nível superior no Correio 1 não poderia ganhar R$ 1.450, R$ 1.750. E que era necessário avançar para o piso. Quero destacar o papel de todas as entidades nacionais, do Conselho da Classe, dos sindicatos de classe, através da sua federação, da BIM Nacional, doutora Jacinta, nossa orientadora de conteúdos e de práticas. Inclusive, neste momento, a Semana da Enfermagem em acontecimento. Quero abraçar a CNTS Saúde, a CNTSS, as centrais sindicais que nos apoiaram. Quero abraçar os sindicatos dos técnicos que clamam por maior participação. Quero abraçar a todos e todas que abraçaram a luta, mas dizer que a unidade é a nossa palavra-chave. Se nós estivermos unidos, depois que nós atravessamos os obstáculos em 22, o Supremo Tribunal Federal obstou a lei e impôs 44 horas como base de cálculo para o piso de vocês. Isso é uma ignomínia, além de um assinte contra esta Câmara dos Deputados e esse Senado da República. Porque legislou sobre uma lei que não falava de carga horária. Porque por nós já era 30 horas há muito tempo, por nós e pela Organização Mundial de Saúde. No entanto, naquele momento, optamos por fazer uma lei que não tivesse jornada para não confundir o processo de debate e não atiçar o patronato guloso. Mas foi exatamente o patronato guloso, infelizmente, que acionou o Supremo Tribunal Federal, que accedeu e botou como denominador do cálculo do piso salarial 44 horas, reduzindo significativamente o valor do piso. Tem gente que recebe R$20, R$30, R$50, outros um pouco mais, porque tinha um salário muito baixo. Mas a Advocacia Geral da União arribou, depois de termos atravessado duas PECs, e aqui quero abraçar o meu companheiro Paulo Benevides, que nos ajudou enormemente nesse mistério de entender números que não era a nossa pegada. E, sem dúvida, conseguimos com a PEC 27, a Emenda Constitucional 127, a decisão de como pagar. Mas a AGU reduziu o piso a uma condição de receber complementações salariais e lhe tirou a natureza de piso, a natureza de salário base, a natureza de ponto de origem, de marco zero, sobre o qual menos daquilo ninguém pode pisar no serviço. E é isso que nós temos que recuperar. Você joga um papel exponencial para garantir a recuperação da lei do piso, para garantir a correção do equívoco do Supremo Tribunal Federal, que tem sido muito correto em relação à democracia e muito duro em relação à direito dos trabalhadores. Inclusive, saudando a presidenta do Sindicato dos Enfermeiros do Estado da Bahia, querida Alessandra Gadelha, inspirada em um depoimento de que no setor privado havia férias em atraso e que a súmula do TSE garantia o pagamento em dobro para férias em atraso. Pois o Supremo Manuel Neves foi lá e suspendeu a súmula, porque disse que o TSE legislou. Ora, bolas, e eles que legislaram sobre 44 horas inexistentes, que ninguém pratica no Brasil, nem a Constituição Civil. Então, essa é uma questão de honra para o parlamento, para a enfermagem e de sobrevivência para quem trabalha. Eu quero que vocês me perdoem, não posso saudar a todos, mas quero, finalizando, saudar o Jornal da Bahia, o nosso querido Davi Apóstolo, seguido de Adriana Rena e Davi Reis, também conselheiros. Quero abraçar o Cinto Saúde e Sintefem Bahia, através da enfermeira e técnica da Articler, também, além de Alessandra Gadelha, Isolda Cardoso, diretora, e do Conselho Municipal de Saúde de Salvador, e Ana Paula Carvalho, diretora. Em nome delas, eu saúdo a todos e todas e digo, a PEC 19 está por ser votada. Nós estamos numa aliança perfeita com o senador Cantarabia.
E digo que o senador Otto Alencar, como muito bem já disse o nosso presidente Bruno, nós precisamos sensibilizar, colocar em votação. Mauro, como economista e bom matemático, teme que a gente tenha problemas de recursos novamente. Mas logo a gente vai contar com sua massa cinzenta para a gente achar este dinheiro. Não obstante, eu acho que nós vamos ter dinheiro para pagar com os 50% do pré-sal que nós devemos. Afetuoso, respeitoso para a enfermagem brasileira. É sem dúvida uma relação que nós construímos de confiança, de amor e de luta. Então, o grande recado desta semana e deste dia, não vamos desanimar. Levanta a cabeça. Quem está dobrando plantão, quem está dormindo no papelão porque não estão respeitando a lei do descanso, quem está sofrendo assédio e resto, feliz ao seu sindicato. Ajude o seu conselho e construa a luta da enfermagem brasileira, porque ela continua e nós vamos chegar ao fim dessa jornada com a vitória da consolidação do piso. Forte abraço, viva a enfermagem brasileira! Gostaria de agradecer às escolas aqui presentes, às academias de enfermagem, agradecer o Wilson Bruno, lá do Mato Grosso, agradecer a doutora Helga, em nome dela, cumprimentar todos os representantes aí do Sistema COFEI, Corém, a deputada Deise de Brasília, que está presente aí também, agradecer a Úrsula, vice-presidente do CIP Enfermeiro do TF, com a palavra a deputada enfermeira Ana Paula, Ceará. A todos, quero cumprimentar a mesa em nome do nosso presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Enfermagem, deputado Bruno Farias, cumprimentar essa nossa querida guerreira, deputada Alice Portugal, o deputado meu correligionário Mauro Benevides Filho, que aqui se encontra, cumprimentar o nosso presidente e líder político da enfermagem, doutor Manuel Carlos Neri, cumprimentar a minha colega de Conselho Regional de Enfermagem também, doutora Maristela Azevedo, neste ato aqui representando todos os presidentes de Conselhos Regionais de Enfermagem, cumprimentar a enfermeira Solange Caetano, aqui neste ato representando a Federação Nacional dos Enfermeiros e o Fórum Nacional dos Enfermeiros, entidade em que pregamos a união e o fortalecimento da categoria, cumprimentar a enfermeira Fábia Richter, que é membro da mais nova Comissão Institucional do Conselho Federal de Enfermagem, que tem como objetivo avançar nas articulações necessárias para a valorização e ampliação dos espaços que a enfermagem precisa ocupar. No dia de hoje, nós viemos a esta casa, e quero agradecer já a presença de cada um de vocês, por terem se deslocado, inclusive de seus estados, para estarem aqui prestigiando uma sessão solene, uma solenidade, em que a gente comemora, sim. A gente comemora e agradece por estar vivo, por ter acordado, por ter levantado, agradece pelas amizades, pelas relações, pelas oportunidades. A gente, nesse momento, agradece aos deputados que antes do Bruno Farias e da nossa bancada ser ampliada, estiveram aqui lutando conosco, mesmo não sendo enfermeiros, mas têm uma grande representação e um grande laço com a enfermagem e nos ajudaram em todos os processos anteriores. Então, gratidão e comemoram a vida deles e a oportunidade de ter sido acolhida por eles. Então, nessa data de hoje, eu quero agradecer a todos que compõem essa mesa, em especial a enfermagem brasileira. E a enfermagem que acredita na união, que acredita que através da união a gente consegue avançar, a gente consegue conquistar pautas importantes que há muito tempo estavam esquecidas, como foi a luta do piso. Mas que a enfermagem, ao se unir, conseguiu garantir uma ampliação e um piso salarial que ainda não é realidade para todos o tomado, mas que já tem se transformado na vida de muita gente
pelas cidades pequenas dos interiores do nosso Brasil. Precisamos agradecer, sim, pelo piso que muitos já estão recebendo nesses municípios pequenos que não têm recurso para nada, mas que já estão recebendo o piso através da complementação. Mas precisamos, ao agradecer, nunca esquecer que nós precisamos intensificar a luta. E para intensificar a luta, a gente precisa estabelecer a unidade, como a deputada Alice colocou aqui. Para a gente avançar nas lutas, a gente precisa fortalecer a união. Não existe pauta mais importante nesta casa do que a articulação política da PEC 19. Não existe. Se qualquer pessoa ou profissional entender que a única pauta que nós devemos nos debruçar nesse momento é a PEC 19, porque para essa nós estamos enfrentando opositores imensos que têm grande poder financeiro, poder aquisitivo, que são contrários ao avanço da enfermagem, com a base de cálculo para 30 horas, para 30 horas do piso salarial da enfermagem. Deputado Bruno, você me dê mais uns 2 minutos que eu vou concluir uma informação muito importante. Queria que você me desse aí esses 2 minutos a mais. Porque hoje se fala muito da questão do financiamento. E a gente precisa copiar os bons exemplos, doutor Coutinho. A educação avançou muito quando eles conquistaram o Fundo Especial da Educação. Nós precisamos avançar em projetos, e aqui o deputado Mauro está aqui, que é economista, enquanto a gente não avançar na criação de um fundo da saúde que venha abraçar tanto o financiamento do Sistema Único de Saúde, quanto a valorização dos profissionais através do salário que traz dignidade para as nossas famílias, a gente não vai avançar. E esse fundo pode sair, inclusive, de recursos do pré-sal ou de recursos do Tesouro, mas nós precisamos de dar limites para esse fundo. Porque o fundo, somente através de um fundo específico para financiar a saúde pública do Brasil e a valorização profissional, é que nós vamos poder avançar com as pautas importantes da enfermagem. Um fundo que tenha financiamento através do patrimônio do povo brasileiro, que seja o pré-sal, que seja o tesouro, que seja qualquer outro tipo de patrimônio que o Brasil tem. Mas que a gente precisa se debruçar sobre essa pauta do fundo. Ela é urgente, senão a gente não vai avançar na PEC 19. A todas as minhas amigas, aos meus amigos, enfermeiros, enfermeiras, auxiliares e técnicos, eu quero aqui dizer da imensa gratidão de poder estar nesta casa representando a enfermagem do estado do Ceará, de onde saí quando era apenas um auxiliar de enfermagem de um posto de saúde vacinador, e estou aqui hoje com muita gratidão, agradecendo ao povo cearense, ao povo brasileiro e a todos os meus amigos do Sistema Confem Corém que acreditaram no meu potencial. Estarei aqui, firme, forte, em defesa, erguendo as vozes e os braços de Deus da enfermagem. Grande abraço a todos. Feliz dia do enfermeiro, da enfermeira, do auxiliar, do técnico. Viva o SUS, viva a enfermagem brasileira! Neste momento, convido para o uso da sua palavra o nobre deputado Mauro Benevides Filho. Bom, pessoal, bom dia a todas e a todos. Sejam todas e todos bem-vindos aqui à Câmara dos Deputados. É um privilégio nosso poder recebê-las para tratar de um assunto tão relevante, né, não só para a categoria, mas para todo o Brasil. Afinal de contas, a profissional da enfermagem, seja a enfermeira, seja o técnico, seja o auxiliar, são ações não só necessárias, mas indispensáveis, né, no trato dos nossos pacientes, dos nossos plantões, enfim, o que quer que seja. Portanto, é motivo de muito especial para que a gente possa debater hoje a questão das 30 horas, que hoje é matéria que permeia todo o território brasileiro. Mas minha primeira palavra é abraçar o presidente Bruno, que tem sido aqui um baluarte para poder nos convocar para discutir essa questão de maneira permanente. Portanto, Bruno, tenha certeza
do reconhecimento de toda a categoria pelo trabalho, né, que você vem fazendo aí há muito tempo. A deputada Alice Portugal, nossa parceira também, ela, quando eu apresentei a emenda constitucional com os recursos do fundo, a deputada Alice Portugal foi a relatora desse projeto, a quem eu agradeço a ela pela acolhida da proposta. Portanto, ela ganha um realce ainda maior pelo trabalho que ela vem fazendo e já se pronunciou aqui para todos vocês. Quero abraçar tem como característica profunda a luta pela enfermagem, não só no Ceará, mas em todo o Brasil, a sua projeção também no CONFEN, no Conselho Federal. Portanto, é importante fazer esse registro do trabalho. Meu caro presidente do CONFEN, aqui também já tive a oportunidade de conversar algumas vezes sobre a questão não só da enfermagem, mas como institucionalmente no Conselho Federal. Aliás, tem um compromisso na próxima quarta-feira. O CONFEN está desejando instituir uma fundação para dar vazão melhor às suas ações, inclusive treinamentos, capacitações que o CONFEN quer fazer. Então, caberá, portanto, aqui esse parecer lá, eu já adianto aqui de antemão. Quero abraçar a senhora Maristela Azevedo, presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina, abraçar a Solange, que inclusive já tive a oportunidade, presidente da Federação Nacional dos Enfermeiros, do Fórum Nacional de Enfermagem, abraçar a Fábia, que estava ao meu lado, membro da Comissão Institucional do Conselho Federal de Enfermagem, mas quero abraçar, inclusive, se me permitam, duas pessoas que às vezes me ligam e trocamos ideias, que é o Davi Apóstolo, a gente tem trocado ideias, o Wilson Brum, mandar um abraço para ele, e na luta pelo piso, a gente caminhou muito junto com o Castanha, da CNTS, mandar um abraço para ele, e a Irene, da Confetan, também nós trabalhamos juntos. Então vamos lá. Naquele momento, quando foi aprovado o 4.750, entraram no Supremo Tribunal Federal, questionando que estava se processando aumento de despesa, sem que o Congresso Nacional dissesse a fonte de recurso. Esse foi, na realidade, a causa que fez todo esse retardo e o valor do pagamento do piso, porque se você tem o enfermeiro de 40 horas, o Supremo definiu 44 horas que não existe no serviço público. Você deve fazer a proporção 40 sobre 44 para poder pagar a diferença, acabou ficando em 4.318. E isso se processou para as demais categorias, técnicos, auxiliares e assim por diante. E aí, coube a mim, senhor presidente, portanto, buscar os 10,6 bilhões de reais. Nossa tarefa foi encontrar 10,6 bilhões de reais para alocar no orçamento da União que pudesse, portanto, assegurar esse pagamento. Foi muito criticado pelos prefeitos, porque diziam que era só um ano só, e eu fiz questão de gravar que esse dinheiro jamais sairia do orçamento da União. Pelo contrário, temos que assegurar agora o reajuste desse valor no orçamento da União, que é o que todo mundo, com certeza, espera nesse curto prazo. Agora temos a PEC 19. Temos a PEC 19, que trata das 30 horas, e eu vou fazer agora, para concluir, o meu pensamento sobre isso. Queria que vocês prestassem atenção nesse exato momento, porque a PEC, ela não diz a fonte de recurso. Vai cair no mesmo erro da primeira que nós já aprendemos. A gente deve que encontrar, portanto, os 10,6 bilhões. Por que é isso, gente? Tem uma emenda constitucional de número 128 que diz que o Congresso Nacional não pode impor despesas à União, aos Estados e aos municípios sem indicar a fonte de recursos. Então, o que é que acontece? Como o Supremo, absurdamente, data venha, os ministros, definiram a carga horária de 44 horas, tudo está vinculado a 44 horas. Eu mesmo, no passado, quando a média era 36 horas, eu já queria naquela época as 30 horas, porque de 36 para 30 o impacto financeiro era muito pequeno. Só que agora é de 44 para 30. Vocês sabem que valor é esse? 16 bilhões de reais. Vou repetir, 16 bilhões de reais. Isso não é um valor tão fácil dentro do orçamento da União. Eu já procurei, já estou
analisando o orçamento de 2025, já vendo de 2026, não é fácil. Então, eu tenho conversado, já conversei com vários conselhos regionais, conversei com o CONFEN também, mas respeito a opinião de todo mundo. Eu acho que essa conquista teria que ser feita em 2 etapas. Primeira etapa era de 44 para 36, você atingiria 80% de toda a enfermagem, isso dá 5,8 milhões. Eu acho que a gente tem condição de conseguir isso no orçamento da União. 2, 3 anos depois, você traria para 30 horas e o governo enchia a boca dizendo 16 bilhões de reais. A gente evitaria esse tipo de discussão para fazer. Então, era em dupla etapa, era uma coisa que eu estou sendo muito criticado nas minhas redes sociais, mas eu tenho capacidade, entendo a reivindicação. Chegando aqui 30 horas sem fonte de recurso, óbvio que eu vou votar a favor, mas vai ter problema lá no Supremo, e é por isso que eu estou procurando convencer a categoria que temos que resolver, até porque se reduzirmos de 44 para 36, olha gente, vai ser um aumento muito expressivo no valor recebido. E aí de 30, em vez de ser 30 sobre 44, seria 30 sobre 36, um aumento de pelo menos R$1.000. E você vai ter no seu contra-cheque. Portanto, é uma avaliação que eu deixo aqui para concluir, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. A deputada Érica Cocai está aqui no plenário, eu vi que ela estava aqui, deixar o meu abraço, tantos deputados que compareceram, cadê ela? Está ali, Alice Portugal, a Ana Paula de Santa Catarina, enfim, tantos deputados que contribuíram, eu quero fazer a justiça, mas para quem trabalha com orçamento de finanças há muitos anos, eu não vou dizer quantos anos, senão vocês vão pensar que eu já estou velho, mas já tem alguns anos que eu trabalho nessa conversa. Estou aqui aberto ao diálogo, conversando com o CONFEN, com toda a categoria, com a Frente Nacional da Enfermagem, para a gente encontre uma solução, porque a enfermagem, eu tenho uma filha que é médica, é intensivista, ela sempre resistiu para mim, concluindo agora para concluir mesmo, presidente, ela sempre resistiu para mim a relevância da categoria, sempre no tratamento, no acompanhamento dos seus pacientes, e eu quero, portanto, deixar assim de coração esse registro que a enfermagem, ela não é só arte ali de cuidar, não, ela é ciência, ela tem estudo, ela tem treinamento, ela tem profissionalismo, ela além do conhecimento técnico objetivo, a enfermagem, sabe o que acontece? Ela trata também do emocional das pessoas. Ali naquela crise de dificuldade, trata a questão mental dos seus pacientes. Então, é um espectro muito largo. E é por isso que eu acredito sim que nós vamos vencer, nós vamos trabalhar. Continue contando o seu deputado federal, Mauro Fernandes. Muito obrigado. Gostaríamos de registrar e agradecer a presença do grande Castanha, que teve participação especial aqui na construção do nosso piso, Irene também, a deputada Luciene Cavalcante, aqui presente, o grande Salvares, de Minas Gerais, o Fábio Coração, a Valda, representante aqui do nosso Corém do DF, Gilney, o Guilherme Gilney, o Lucas Tavares, de Minas Gerais, o Conrado do Sergipe. E agora vou passar a palavra ao grande líder. Eu falo que ele é o desbravador da enfermagem nos tempos difíceis. Foi ele que foi responsável pela criação do Código de Ética, por tudo que é feito na nossa enfermagem no Brasil. Teve uma presença muito importante na construção do piso e dos direitos da enfermagem no Brasil. Com a palavra, o nosso líder maior, o presidente do CONFEN, Dr. Manuel Belli. Bom dia a todas e a todos. Cumprimento a todos os profissionais de enfermagem, estudantes de enfermagem aqui presentes. Quero cumprimentar o deputado federal Bruno Farias, grande líder aqui na Câmara dos Deputados, enfermeiro, também presidente do Corém de Minas Gerais, Dr.
doutor Bruno, que teve, mesmo antes de ser deputado federal, um papel destacado, tanto aqui nessa Casa, como também no Senado Federal, quando na discussão e aprovação da Lei 14.434 de 2022, que aprovou o piso salarial para os profissionais de enfermagem. Cumprimento também a deputada Alice Portugal, a farmacêutica mais enfermeira que eu conheço. Cumprimento a nossa deputada federal Ana Paula Brandão, também é diretora do Conselho Federal de Enfermagem. Ana Paula, que trilhou um caminho dentro da profissão que é trilhado por dezenas de milhares de profissionais de enfermagem. Ela que foi auxiliar de enfermagem, técnica de enfermagem, por fim, enfermeira, hoje representando os profissionais de enfermagem da Casa de Leis. Em nome das 3 deputadas, cumprimento todos os integrantes da mesa, cumprimento também todos os presidentes de Corém, em nome da deputada estadual, presidente do Corém RJ, doutora Lília Berger. Cumprimento, por fim, a todos e a todas, aos dirigentes sindicais, também aqui presentes. Cumprimento todos vocês em nome da Solange Caetano, a nossa coordenadora do Fórum Nacional das Organizações de Enfermagem, que vem desempenhando desde o ano de 2009, quando foi reorganizado sob a bandeira de Fórum Nacional 30 horas, vem desempenhando um papel importante na organização das lutas da enfermagem brasileira. E ainda há pouco eu lembrava, doutor Bruno, aqui com a Solange Caetano, o dia 13 de agosto de 2014, quando o projeto de lei 2290, que tratava da jornada de trabalho de 30 horas semanais, foi pautado na ordem do dia para ser votado aqui neste plenário, tendo sido retirado de pauta e da ordem do dia quando estávamos todos nós aqui mobilizados. Mostra que essa luta pela aprovação da jornada de trabalho é uma das lutas mais antigas, tão antiga como a regulamentação do piso salarial para os profissionais de enfermagem no Brasil. Hoje, nesse exato momento, ocorre na sede da Organização Mundial de Saúde, em Washington, uma cerimônia onde está sendo apresentado o relatório anual sobre a situação da enfermagem no mundo no ano de 2025. E a realidade que nós vivemos aqui no Brasil é uma realidade que é compartilhada por diversos países do mundo. Esse relatório retrata a situação da enfermagem em mais de 170 países e mostra que os problemas que nós enfrentamos no Brasil são similares: falta de valorização, baixos salários, problemas com a formação de profissionais de enfermagem. Só para vocês terem uma ideia, a média dos salários praticados nesses 170 países do mundo equivale a $700 mês. Aqui no Brasil, aponta também pela necessidade de valorização, principalmente do salário dos profissionais de enfermagem, uma situação que não foi resolvida com a aprovação do piso salarial no ano de 2022, até em função das decisões do Supremo Tribunal Federal. O piso salarial ainda não é uma realidade no Brasil, principalmente para os profissionais de enfermagem que atuam no setor privado, que corresponde a cerca de 36% dos profissionais de enfermagem no Brasil. Recentemente, através da pesquisa da demografia da enfermagem no Brasil, verifica-se também um movimento de aumento daqueles profissionais de enfermagem pejotizados. Cerca de 30% dos enfermeiros, cerca de 17% dos enfermeiros no Brasil trabalham hoje como pessoa jurídica. Fora aqueles que trabalham nos home care, nas cooperativas, e que recebem salários muito abaixo de um salário mínimo vigente no país. Nós temos técnicos de enfermagem, por exemplo, que trabalham em cooperativa de home
demais deputados federais, com a emissão do piso salarial, como um complemento repassado pela União, a maioria dos municípios e dos estados não incluíram esse complemento no salário base dos profissionais de enfermagem. Da mesma forma que não reajustam o salário base exatamente para continuar recebendo o complemento integral. Isso projeta uma situação dramática, principalmente quando esses profissionais de enfermagem forem se aposentar daqui a alguns anos. É preciso que se coloque na ordem do dia para os 506 deputados federais, para todos os senadores, a aprovação da PEC 19. O nosso piso salarial, que é de 2022, ele já perdeu mais de 15% do seu valor de quando foi aprovado. Exatamente porque, na época, o presidente Bolsonaro vetou o reajuste da PEC. E a PEC 19 vem colocar essa questão do reajuste anual do piso para que ele mantenha o seu valor. Vale a pena também dizermos que o piso é um piso mínimo. Ele não é aquilo que merece receber os profissionais de enfermagem do Brasil para realizarem uma atividade complexa. Não é uma atividade simples, a atividade de enfermagem é uma atividade complexa, fundamental e necessária, tanto para o sistema de saúde público como para o sistema de saúde privado. Enquanto o governo brasileiro continuar com a política de saúde centrada apenas na figura do médico, uma política de saúde médica-alocêntrica, nós não avançaremos para superar a crise da saúde. E para que a população brasileira tenha acesso com resolutividade às ações e serviços de saúde do nosso país. Valorizar os profissionais de enfermagem, melhorar os salários, melhorar as condições de educação, colocando fim à farra das instituições privadas que formam profissionais de enfermagem de forma fabril, através do ensino à distância, privilegiando o lucro das instituições privadas de investimento, a qualidade da formação de uma força de trabalho tão importante para atender a saúde do povo brasileiro. É preciso que o governo federal, que os outros entes federados cuidem da enfermagem. E hoje, nessa sessão solene na Câmara dos Deputados e em homenagem aos profissionais de enfermagem do Brasil, é preciso que essa casa assuma o compromisso de aprovarmos no menor espaço de tempo a PEC 19 para valorizar e dar dignidade à enfermagem brasileira. Me orgulho muito de ser enfermeiro, me orgulho muito de pertencer ao sistema Covem-Corém. Estaremos à frente dessa luta pela valorização e por dignidade para a enfermagem do Brasil. Muito obrigado e viva a enfermagem brasileira! A receber o nosso amigo Gustavo, advogado Gustavo, também a nossa grande colega Carol Gonçalves, que esteve lá em Minas Gerais, e em nome dela cumprimentar todos os estudantes aqui presentes, representando as escolas técnicas. Gostaria de pedir aos nobres colegas que vão se pronunciar agora. O tempo está curto, nós temos mais 20 minutos, porque hoje às 17 horas nós temos uma audiência pública aqui no plenário 7 da Câmara dos Deputados, onde vamos debater a questão dos descontos abusivos que estão tendo na folha de pagamento dos nossos colegas enfermeiros, técnicos e auxiliares. Vamos debater também a questão do reajuste anual, entre outras coisas, com outros convidados do Ministério da Saúde. E, portanto, gostaria de convidar todos hoje às 17 horas no plenário 7. Com a palavra, por 2 minutos, a deputada Érica Cocai. Eu gostaria de saudar toda a mesa, os proponentes desta sessão solene, e saudar os nossos parlamentares, que são profissionais de enfermagem. Nunca tivemos uma bancada com tantos profissionais aqui na Câmara Federal.
mas no ano que vem nós vamos ampliar muito essa bancada aqui na Câmara Federal, porque é necessário. Trazer um abraço muito apertado da nossa deputada Ana Paula Lima, que estaria e gostaria de estar aqui, mas não pôde se desvencilhar das tarefas da Semana da Enfermagem lá no seu estado, em Santa Catarina. Mas traz um abraço muito apertado e a convicção de que a sua voz e as suas ações parlamentares têm um compromisso inarredável com a defesa dos profissionais de enfermagem. Saudar a minha companheira aqui de Brasília, Deise Amarelo, porque tem enfermeiro profissional primeiro na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Portanto, eu queria saudar cada uma e cada um de vocês e dizer que esta reivindicação da PEC 19 tem que ser absolutamente prioritária para esta casa, prioritária para a mulher, porque ela é prioritária para o país. Nós estamos falando de por volta de 70% dos profissionais da área de saúde que são profissionais de enfermagem. Nós estamos falando de todos os níveis de atenção à saúde, estamos falando inclusive de home care que enfrentam em grande medida uma precarização que precisa ser superada. Nós estamos falando de Florence, nós estamos falando da lamparina, nós estamos falando do arcabouço científico, do exercício da enfermagem, e nós estamos falando de heróis e heroínas, porque este Brasil, durante a pandemia, identificou que não são as fardas, os que vestem fardas, que são nossos heróis e heroínas, mas os que colocaram o jaleco branco e enfrentaram com muita capacidade científica, com muita coragem, com muito compromisso, uma crise sanitária sem precedentes. Por isso, nós estamos aqui para dizer que é preciso que nós tenhamos um grande movimento para impedirmos a formação através de EAD. É preciso que o MEC se posicione nesta perspectiva, mas que nós possamos dizer, esta PEC 19, esta PEC que está na nossa lapela, que vai fazer com que nós tenhamos o respeito aos profissionais de enfermagem e, portanto, o respeito ao próprio país. O respeito ao país passa pela valorização dos profissionais de enfermagem. Portanto, continuemos na luta, porque tivemos aqui uma grandiosa luta que continuará até a vitória. A deputada Rejane pediu para justificar a sua ausência devido às atividades de enfermagem no Rio de Janeiro. A deputada Lídice da Mata, deputada Jandira, deputada Carmen Zanotto e o deputado Marinaldo mandou um grande abraço à nossa categoria que não pode estar presente. E estamos também à presença do Coutinho, do Tofém, a Carmelo lá do Pernambuco. E com a palavra do Fórum Nacional, a nossa amiga Solange Caetano. Eu já filmei, já filmei. Também a presença da nossa deputada Deise, grande liderança aqui de Brasília. Fala assim mesmo. Bom dia a todos e todas, bom dia enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem e estudantes de enfermagem que estão aqui presentes hoje para a gente comemorar esse dia, Dia Mundial do Enfermeiro, Semana da Enfermagem, Dia do Técnico e do Auxiliar, daqueles que fazem sem dúvida nenhuma a diferença da assistência de enfermagem lá na ponta. Eu quero pedir a vocês, todos, fiquem em pé e vamos dar uma salva de palmas a todos os profissionais de enfermagem do nosso país. Porque é isso, é dia de comemorar quem salva a vida. Nós, profissionais de enfermagem, fazemos essa diferença. Parabéns, enfermeiros, técnicos, auxiliares
aguerrida, buscando defender o piso, a jornada, defender essa categoria que ela sabe que é importante para construir a saúde do povo brasileiro. Quero cumprimentar o deputado Mauro Benevides. Olha, deputado, vou dizer ao senhor, a enfermagem nunca vai esquecer Alice Portugal, Mauro Benevides, Carlos Zanotto, que foram aqueles que estiveram na linha de frente para aprovar o nosso piso. Se não fosse a sua astúcia em demonstrar aonde a gente ia buscar o financiamento, nós estaríamos ainda brigando para aprovar o piso salarial da enfermagem. Então, nosso muito obrigada em nome de todas as entidades e de todos os trabalhadores da enfermagem. É preciso reconhecer aqueles que estão na nossa luta. É preciso reconhecer os parlamentares que estão nos auxiliando e que vão estar conosco no próximo período pela aprovação da PEC 19. Eu quero aproveitar aqui para dizer, deputado, o senhor tocou num ponto que é fundamental. Realmente, nós precisamos de 16 bilhões para pagar a PEC, o valor da vinculação do piso salarial à jornada de 30 horas anual. Mas nós temos que lembrar também que só no último período o governo pagou em emendas parlamentares 44 bilhões. Então 16 bilhões para vincular a jornada de 30 horas não significa nada. É muito pouco para os trabalhadores que salvam vidas. É muito pouco para a dignidade, para aqueles que passam horas e horas botando o plantão sem ter sequer uma sala de descanso, porque até hoje a lei que foi aprovada nesta casa não foi colocada em prática no local de trabalho. E os profissionais continuam descansando em estudos, os profissionais continuam sem local para se refazer. É preciso que, para além de aprovar as leis, a gente também faça com que elas sejam efetivamente executadas. Lembrando que 16 bilhões significa nada, significa 2,3% da massa salarial do setor, ou seja, é possível sim aprovar a PEC 19 vinculando a jornada de 30 horas. É preciso, deputados, que vocês nos ajudem mais uma vez. É preciso que vocês dialoguem com os líderes dos seus partidos. É preciso que vocês façam com que esses líderes negociem com o Senado Federal. Nós precisamos destravar a PEC 19 no Senado. É preciso pôr na pauta. É preciso aprovar a PEC 19. Nós temos urgência. A enfermagem precisa ser reconhecida. A enfermagem precisa ser valorizada. Para isso, é preciso que o nosso Congresso veja que a PEC é só mais um reconhecimento para os nossos trabalhadores. É preciso colocar
para as instituições organizar esse ato. Pode ter a certeza que o deputado Bruno Farias vai estar em Salvador para votar a PEC 19. Com a palavra, o vice-líder do governo, deputado Zé Dirceu, por 2 minutos. Quero cumprimentar a todos e todas, enfermeiros, enfermeiras, lideranças das mais diferentes cidades que estão aqui, saudar a pessoa do Bruno, nosso deputado, e todos os demais deputados e deputadas que se somam à causa de vocês, que é muito justa, é necessária, que é o direito. Eu falo aqui não só como deputado federal, que há muito tempo milita em defesa do SUS, mas falo também como quem já foi prefeito 2 vezes. Governei a minha cidade, Cruzeiro do Oeste, do Paraná, e tive a oportunidade única, privilegiada, de conviver dia a dia dentro das unidades básicas de saúde, dentro do hospital, dentro da estrutura do SUS, com muitos enfermeiros e enfermeiras. Então eu sei o valor de vocês, o trabalho, o quanto que é estratégico, o quanto que é essencial vocês serem cada vez mais reconhecidos, inclusive com a aprovação da PEC 19. Então eu estou vindo aqui trazer o meu apoio, que não é um apoio de hoje. Nós lutamos aqui pelas 30 horas, nós lutamos aqui pelo piso, nós lutamos aqui por um conjunto muito grande de outras questões que nós sabemos que são importantes para vocês, algumas onde nós já avançamos, já tivemos vitórias ao lado de vocês, e ao lado de outras que eu tenho certeza no decorrer aí das próximas semanas, nos próximos meses, no diálogo respeitoso com o Senado e depois votando aqui na Câmara também, nós haveremos de vencer ao lado da PEC 19. Um abraço a todos, parabéns pela luta e até a vitória. Com a palavra por 2 minutos, o deputado federal Zacarias Calil, Goiás. 2 minutos. Em seguida, nosso colega o deputado, o doutor Zacarias Calil. Eu acabei de chegar aqui, é mais fácil. mas Ah, eu tá. não queria deixar de homenagear a enfermagem. Não sei se vocês viram nos últimos dias aí, de sábado para cá, nós em Goiânia fizemos uma separação de umas gerenciamesas, foram 19 horas de cirurgia, e ontem nós tivemos que operar outras gerenciamesas que vieram de Manaus, em caráter de urgência. Mas o que eu quero dizer para vocês é a valorização da enfermagem. O tanto que essas enfermeiras, técnicos de enfermagem, trabalharam para que nós tivéssemos esse sucesso. E foi um sucesso. Né? Nós começamos às 9 da manhã, terminamos às 5 horas da manhã de domingo. Então, jamais eu poderia deixar de homenagear a enfermagem, trabalhar para que a PEC 19 seja, né, pudesse voltar e conseguir tudo aquilo que a gente almeja. Mas é com profundo respeito que subo esta tribuna a todos os profissionais de enfermagem cuja dedicação e compromisso com a saúde pública merecem nosso reconhecimento permanente. E quero destacar aqui a importância que a nossa enfermeira-chefe, inclusive do Centro Cirúrgico, ela nos proporcionou todo o trabalho, toda a segurança e toda a técnica para que esses procedimentos fossem realizados com sucesso. Eu digo para vocês, sem a enfermagem, sem a instrumentadora, assim foi perfeito, né? Vocês merecem todo o respeito, vocês trabalham ali na linha de trás, por assim dizer, mas o suporte que vocês nos dão para nós médicos, nós temos que reconhecer a verdadeira valorização. Só para terminar, e fica aqui meu reconhecimento, mais uma vez, ao pessoal do Hospital Estadual da Criança e do Adolescente de Goiânia, que nos proporcionou todo esse sucesso das cirurgias. Então, mais uma vez,
Muito obrigado, bom dia a todos e parabéns pelo evento. Com a palavra, a representante da Comissão Institucional do COFEI, Fábia Richter, nossa suplente de deputada federal do Rio Grande do Sul. Bom dia, senhoras e senhores. Não se enganem com este ato. Este é um ato solene de homenagem, como disse a nossa tão querida lutadora da enfermagem, Solange. Mas verdadeiramente este é um ato político. Político de uma categoria que, como diz a grande mensagem de marketing do sistema COFEI-COREI, aqui quero saudar com muita alegria o movimento que o sistema tem feito a favor do fortalecimento e da grandeza dessa profissão. Hoje, nós estamos aqui em um ato político e a categoria enfermeiros, técnicos, auxiliares precisam entender que se tivéssemos de fato uma grande representação da enfermagem nesta casa, não teríamos já perdido direitos como a aposentadoria especial. Agradeço, presidente Manuel, a oportunidade de representar uma comissão que trabalha as questões de relacionamento. Porque é preciso, e quero usar a minha fala para pedir unidade. Unidade entre os sindicatos, que dormiram muitas vezes em frente a este congresso, lutando por aquelas 30 horas. Uma luta justa, porque trabalhávamos de manhã, de tarde e de noite por uma miséria e salvando a vida das pessoas, devendo para a nossa família. Mas é preciso que trabalhamos unidos. Sistema COFEI-COREI, que hoje consegue ter deputados da enfermagem e que mostraram o seu valor e a sua coragem nos seus estados. É preciso que cada influencer da enfermagem entenda o seu papel de mobilizar de verdade a categoria. Porque, como já disse aqui, nós ganhamos o piso, ganhamos direitos, mas nós perdemos. Fomos dilapidados com a lei do piso. Nos deram e nos tiraram. Hoje, de todo o país, nós temos colegas que imploram para receber um complemento do deputado Bruno Farias. E que bom que vamos ter a oportunidade do debate hoje com o Ministério da Saúde. Ninguém precisa de receber uma gorjeta, de implorar para receber a parcela do 13º. Nós queremos os nossos direitos. E para isso, queridos, precisamos estar unidos, fortalecidos. Na academia, ouvimos o tempo todo: política não se mistura com a enfermagem. Quero deixar aqui o registro de que essa informação é errada. E dizer que a enfermagem está em construção, inclusive na esfera política. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Viva a enfermagem! Viva a força da grandeza! Porque ocupar espaços significa proteger uma categoria que se preocupa com as pessoas, mas proteger o SUS deste país e proteger especialmente as pessoas que nós sofremos porque não conseguimos medicar adequadamente pelos equipamentos para se enfermar. E muitas vezes somos nós que temos que sofrer junto com a pessoa, porque a pessoa sai daquele leito e vem uma outra e os problemas. Com a palavra representando os presidentes de Corém, a presidente de Corém de Santa Catarina, doutora Maristela, por 1 minuto. Maria, em seu nome, cumprimento a mesa de autoridades, a
minha fala é breve, mas eu não poderia deixar de vir aqui cumprimentar especialmente as enfermeiras técnicas e auxiliares, que além de sofrerem todas as questões aqui relatadas por quem me antecedeu, ainda tem a dupla ou tripla jornada do cuidado. Nós, enquanto mulheres, a maioria dessa categoria, obviamente, temos uma jornada muito maior. Eu considero que é a aprovação da PEC, a justiça do piso salarial e as 30 horas é mais que urgente. Esse tema da Semana da Enfermagem, saúde mental para os profissionais da enfermagem, suscitou relatos apavorantes relacionados com a categoria e com o nosso labor profissional. Então eu peço aos deputados que olhem para essa categoria, aprovem a PEC e valorizem a enfermagem. Viva a enfermagem brasileira! Aprova a PEC 19 já! Gostaríamos de agradecer aqui a presença da Solange Caetano, representante do Fórum Nacional, do nosso presidente do COFEI, doutor Manuel Nélio, a deputada federal Ana Paula, deputada federal Alice Portugal, deputada Maura Levites, a suplente deputada, nossa amiga Fábia Rita, a Maristela representando o sistema Correio, os deputados estaduais que estão aqui presentes, as lideranças, os nossos vereadores Albert, Conrado, Renata, todas as lideranças aqui presentes. E convido a todos para estar presente hoje às 17 horas no plenário 7, aonde vamos ter uma audiência pública para discutir as pautas de interesse da nossa categoria. Muito obrigado aos presentes. E nós precisamos da presença de todos hoje às 17 horas. É de fundamental importância, Tony, para que possamos mobilizar e sensibilizar esse governo. Está encerrada a sessão solene em homenagem à enfermagem. Gostaria de pedir a Solange Caetano, junto com a Alice Portugal e os demais deputados, para achar o nosso presidente, doutor Manuel, para achar uma data para a mobilização em Salvador, e pode estar sentando como está junto, e nós não vamos mais aceitar isso. A taça todos, Castanha, é bem terceiro, está presente, eu vou estar presente lá, tem que ser uma segunda-feira, viu? Para a nossa categoria. Parabéns ao Senado. E deputado, todo mundo, por favor. Ô pessoal, por gentileza, tem coisa aqui pra frente, pra gente tirar uma foto, um foto, pra gente tá ficando isso aí. Vamos pra cima, cadê? Pessoal, cheguem pra cá, por favor. Cheguem pra cá, vamos pra cá. Pessoal, venham, podem vir. Venham pra cá, pra frente. Por favor, não pode estar proibido.